Web TV Marte, de Tietê para o mundo. É papo reto! Muito bem, cá estamos mais uma semana. E aí, meus amiguinhos internautas, hoje é terça-feira, dia 14, e cá aqui estou, hein? Nosso programa Papo Reto tá chegando daquele jeito que vocês gostam. Roda a nossa introdução aí, vai! Muito bem. E aí, meus amiguinhos internautas, como vocês passaram o final de semana? Todo mundo muito bem? Eita, gente, terçou e cá aqui estou, nossa semana começando, que ela seja muito bem abençoada. Já começou ontem, né? Mas nosso encontro é hoje, na terça-feira. Ó, antes da gente começar o nosso programinha hoje, quero mandar aqui uns abraços aqui, muito especial aqui para os meus amigos lá da JK Produções, lá de Mineiros Tietê, o Juninho e toda a sua equipe, Juan, Will, enfim, todos da JK Produções. Ele vai falar que o Will não faz mais parte. É, moçada, ó, e mais duas pessoas. O Luiz Fernando, que sempre nos acompanha aqui também aqui. Um abraço aí, meu amigo. E o Wellington, técnico de segurança number one aqui do Brasil, hein? Wellington, tô voltando, hein? Quinta-feira nós estamos juntos proseando, mas lá na firma lá. É isso aí, minha gente, ó. Vamos correr que hoje o programa hoje tá recheado. Nós vamos apontar mais algumas coisas aqui, Tietê, hoje aqui neste programinha, né? E vamos também falar um pouquinho de Brasília. Claro, tema do programa está aí na tela. O tabuleiro político Brasil, o povo, a nação brasileira. E aí, minha gente, quem vocês são nesse tabuleiro louco aí da política? Será que vocês não passam de uns peão? Bom, enfim, calma. Vamos primeiro falar aqui um pouquinho de Tietê, né? Então, nesse momento, chama a atenção de toda a população. Claro, senhores vereadores, secretários e administradores, prestem muita atenção nesses dois pontos apenas que eu vou mostrar aqui hoje. Como eu sempre falo, vereador não tem o poder de executar, de construir, mas a administração tem. Porém, os vereadores têm que fiscalizar e cobrar das autoridades, seja ele o prefeito ou os seus secretários, né? Então, me acompanha aí, ó. Eu vou ser até repetitivo, mostrando a rua aí. Santa Terezinha, esse ponto aí da rua aí, ó, como a gente pode ver, esses buracos, né, essas partes aí que são escavadas devido ao desgaste, ao trânsito local ali de veículos pesados, que nem ônibus, caminhões, né? E como que a gente pode ver aí, ó, já tem até mato aí surgindo aí nesse ponto aí, sem falando que tá afetando até mesmo a calçada aí na lateral aí, ó, como a gente pode ver também, né? E mais pra frente, ó, na cabeceira da ponte, né? Temos já esse começo de afundamento de solo. Isso é preocupante por ser numa cabeceira de ponte. Então, tá certo que é próximo ali um bueiro ali, ó. Pode ser que seja um vazamento do bueiro, mas pode acabar prejudicando a cabeceira da ponte. Então eu acho que poderia ser tomada algumas providências, sem falar esse mato aí na guia aí, ó, que é feio, né, gente? E essa calçada aqui também, ó, próxima à ponte ali, ó, dá pra ver que já tá ficando difícil até mesmo o pedestre passar ali, né? Tá tendo que passar dentro do mato. E essa calçada, um detalhe, ela fica na área verde, hein? Mais pro meio da rua, nós temos aí, ó, essas barreiras aí que colocaram aí, pensando em fazer dali uma rotatória para controlar ali melhor o trânsito, né?
sinalizar melhor o trânsito, só que eu sinto falar, ó, não funcionou, como vocês podem ver aí na imagem aí, ó. Cada hora que a gente passa lá tá de um jeito. Por quê? Ali, gente, vira caminhões, ônibus, carros, caminhonete, enfim, veículos transita demais ali. E isso que colocaram aí no meio da rua aí, só está somente atrapalhando, né? Então, se puderem retirar ou colocar uma sinalização correta no solo, né, determinando o espaço de rotatória, porém, que não impeça que um caminhão ou um ônibus possa fazer ali a virar a esquina, já ajudaria demais também, hein? Porque isso acaba só não aí ficando feio no meio da rua, né? Como nós estamos vendo aí nessa imagem aí, como também acaba causando acidentes, né? Queira ou não, é um acidente, é um prejuízo, é o caminhoneiro que vai virar ali, quebra alguma peça do seu caminhão, um para-barro, né? Sei lá, enfim, um carro que sem querer rala ali, danifica a pintura. Então, se puderem solucionar isso daí, ficaria muito feliz. Mas não para por aí não, não é somente a Rua Santa Terezinha que nós vamos comentar hoje. Nós vamos falar também de uma calçada que fica ali próximo a um campinho, em frente ao mercado. Essa calçada aí, ó, eu esqueci o nome da avenida ali, mas vou deixar aqui embaixo aqui para vocês aqui, que é próximo ao mercado ali, Coserc, né, aqui Tietê aqui. Essa calçada aí, ó, já há anos ela se encontra nessa situação aí, devido quando fizeram plantar essas árvores aí, ó, que hoje faz uma sombra maneira. Pessoal que trabalha ali nas confecções, no mercado, estaciona suas motos, seus carros ali debaixo ali e fica na sombra, né? Mas ela está intransitável. Então, senhores vereadores, se os senhores puderem, né, fazer uma solicitação para que seja tomado as providências neste local, para que seja corrigido esta calçada, porque, que nem eu falei, de um lado é o mercado e tem as confecções, então nem sempre dá para transitar pela outra calçada, né? Porque encosta caminhões para carga e descarga, vans, enfim, aí seria uma calçada mais segura aí para pedestres. Então, se os senhores puderem tomar essa providência, fazer este pedido, senhores vereadores, ou mesmo a administração pública puder tomar já alguma providência em relação a essa calçada aí, nós agradecemos. E como dá para ver aí, ó, nessa última foto agora aí postada aí da calçada aí, tem um campinho, né? Tem um campinho ali que se encontra nesse estado assim, gente. Nossa, Edson, tá seco a grama? Não. A grama não está seca, porém, ela foi roçada, como dá para ver aí, ela foi roçada, tá crescendo já está no ponto de ser roçada novamente o gramado, mas não adianta, né, Secretaria de Esporte, ir lá roçar e não rastelar, não tirar a sujeira, né? Olha o estado que fica o campo. Sem falar esse lixo, né, que a própria população ali joga ali dentro desse campinho. Eu acho assim, ó, se fizesse ali um trabalho de revitalização nesse campinho aí, ali poderia muito bem abrigar uma escolinha de futebol, né? Até porque nesse ponto aí, nesses casos aí, gastar dinheiro, o nosso dinheiro de impostos, para revitalizar um campo não é desperdício. Isso daí nós estamos ajudando a própria população. Até mesmo o pessoal que gosta de bater uma bolinha aí durante a semana, final de semana, né? Teria um espaço adequado para poder participar, para poder fazer até mesmo ali um torneio, que nem eu falei, desenvolver ali uma escolinha de futebol, né? Quem sabe?
pensa nisso com carinho aí, meus administradores, o pessoal da Secretaria de Esporte aqui de Tietê. Vamos começar a abrir um pouco mais a nossa visão, nosso periférico visual. Beleza? Senhores vereadores, essa é a missão aí para vocês. Vamos ver se vocês conseguem, né, fazer isso. Abrir esses dois pedidos para que seja corrigido a rua Santa Terezinha e essa calçada do campo de futebol. Vamos lá? A dica foi dada, hein? Agora é com vocês aí. Ê, meu povo, vamos entrar no tema da semana então? Tema da semana então, hein? Tabuleiro político do Brasil. E aí? Quem são vocês nesse tabuleiro, hein? Já pararam para pensar nisso? Gente, é difícil, né? Como a gente sabe, um tabuleiro é formado assim, ó. Tem lá os seus peões, né? Que fica ali na frente, ali, protegendo o bispo, o rei, né? A rainha, quer dizer, os cavaleiros, suas torres, né? De mármore, pá! Assim é formado tabuleiro. E você, é quem nesse tabuleiro político aqui do Brasil aqui? Como você se visualiza nesse tabuleiro? Será que você não está sendo usado como peões que protege ali o bispo, a rainha? Será que você não é apenas uma peça de proteção deles? Colocam vocês ali na frente ali para se gladiar, para, ao invés de conquistar, perder amizades, perder confiança do próprio colega. Enfim, será que você não está sendo usado? Esse ano, a gente sabe que é um ano eleitoral aqui no Brasil, que muitas pessoas têm já seus lados partidários, porém, mesmo tendo seus lados partidários, eu convido hoje você para refletir um pouquinho. Vou usar 5 pedacinhos aqui do vídeo aqui do Dr. André Massiglia, para que a gente possa ver atos que hoje, né, está acontecendo, que nem essa briga do STF com o governo federal falando que está querendo se afastar do STF, né, o senhor presidente Lula, até porque não sei se dá para confiar nele, porque ele falou que não ia tentar a reeleição. Ele mesmo falou isso, olha aí. Eu primeiro não quero discutir reeleição e eleição em 2026, porque eu tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao povo brasileiro. Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato, eu não preciso ser candidato. E hoje, como a gente sabe, ele está aí, tentando uma reeleição, fazendo de tudo mais uma vez para te manipular e conseguir o seu voto. Nessa briga dele com o STF, gente, vamos analisar isso friamente. Por isso, separei esse vídeo aí do Dr. André Massiglia e entre eles vai ter outros vídeos também no meio, para que a gente possa ir analisando friamente. Beleza? Então, vamos ao vídeos. Estrala o chicote aí, vai. Dr. Massiglia na tela. Fato, meus caros, é o seguinte, o Lula, ele entendeu, as pesquisas mostraram, as recentes pesquisas trouxeram que o STF vai ser o cabo eleitoral dessas eleições e que vai vencer aquele que prometer desgastar o STF, que o senador que vai vencer será o senador que prometer impeachment ministro do STF, que o deputado que vai vencer é aquele que vai prometer combater o STF e que, claro, o presidente que vencer também será aquele que vai mostrar que o STF não deverá ser um parceiro, não deverá ser um aliado, não deverá mais haver consórcio estatal entre STF e governo federal, como houve durante todo o governo petista. A mais recente pesquisa do Instituto Datafolha aponta um cenário de empate técnico em um eventual segundo turno
entre o senador Flávio Bolsonaro e também o presidente Lula. Pela primeira vez, o parlamentar aparece numericamente à frente do atual presidente, dentro da margem de erro, indicando uma disputa acirrada. A gente tem os dados para mostrar para vocês, essa pesquisa que saiu no final de semana, e que mostra a mesma tendência, uma tendência aí de crescimento momentâneo do senador Flávio Bolsonaro e de uma estagnação do presidente Lula, do senador Flávio Bolsonaro e do presidente Lula. As imagens aqui mostram para vocês que estão nos acompanhando o seguinte: o cenário atual de abril de 2026, levando em conta o segundo turno, é o seguinte: Lula com 45% dos votos e Flávio Bolsonaro com 46% dos votos. Isso os torna empatados naquela margem de erro para mais e para menos. E no cenário anterior, da mesma pesquisa Datafolha, que foi feita em março deste ano, o segundo turno apontava o seguinte resultado: o presidente Lula com 46% dos votos e Flávio Bolsonaro com 43% dos votos. Então, um ligeiro aumento aqui de 3% de Flávio Bolsonaro. Então, o senador Flávio Bolsonaro vem crescendo nas pesquisas de intenção de voto, o que mostra, como eu disse, uma estagnação de Lula, do presidente Lula. O Lula é assim, ele não muda ele não muda as coisas, ele muda o discurso sobre as coisas. Ele acha que isso é suficiente. Então ele começou a dizer agora que o STF é o grande problema do país, ele começou a dizer agora que tem que combater a corrupção no caso Master, ele está dizendo que vai se descolar do ministro Moraes, e esse papinho todo. Repito, o Lula muda sempre a narrativa, chegou a dizer até que a democracia era relativa, não é? Eu digo um pouquinho mais, sabe, doutor Marcílio, André Marcílio, eu digo um pouquinho mais para o senhor. O Lula, na verdade, está em campanha. E é isso que eu falo para vocês, meu povo, aqui. Eu sempre vivo perguntando, falando aqui, né? Será que ele não é um lobo em pele de cordeiro e você abraça ele achando que é um carneirinho? Será que a gente viu aí nesse vídeo aí tem fundamento? Porque vamos dar continuidade aqui. Olha essa outra parte aqui e veja se não é verdade tudo isso. Vamos ver essa segunda parte aqui, ó. Essa segunda parte é uma parte que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Lula, ele só conseguiu governar até agora por conta do STF. Ele próprio assumiu em entrevistas que a governabilidade do seu mandato depende do STF. Eu acho um absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. E aí, cara? Cada macaco no seu galho. Então quer dizer então que a partir de agora ele não governa mais o Brasil? Porque como ele mesmo falou neste vídeo aí, o presidente Lula, se ele não recorrer ao STF, ele não governa mais o Brasil. E se ele quer rachar com o STF, ou seja, com o ministro Alexandre de Moraes e o senhor Gilmar Mendes, como que ele vai governar o Brasil? Meu amigo. E olha aqui, quem deve tem que pagar, hein? Roda aí os próximos vídeos aí e vamos ver o porquê ele deve muito ao STF. Se não fosse o STF, aliás, o Gilmar Mendes disse isso, o Lula, inclusive, talvez estivesse até hoje na cadeia. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. E aí, meus amiguinhos internautas, dá para confiar hoje na fala do presidente Lula? É difícil, né? É difícil. Bom, tem pessoas que acreditam. Eu, particularmente, não acredito no que ele fala e muito menos
nas ideias dele, né? Isso daí não me agrada nem um pouco. E como é um ano eleitoral, nós sabemos que eles vão fazer de tudo para conquistar o seu voto, o meu voto, o nosso voto do povo brasileiro. Mas uma coisa é verdade. Quem tem coragem de negar, de querer rachar, até mesmo com aquele que salvou ele da prisão, pode ter certeza que de você ele não vai ter dó. Como nesses últimos anos a gente vem sentindo, né? Sem dó, sem piedade, impostos mais altos, taxas em cima de taxas, né? E você aí, sem nada, né? Mesmo assim protegendo. Por isso eu falo para vocês, meus amigos internautas, será que você não está sendo usado como um peão nesse tabuleiro político? Porque, como a gente pode ver aí nessa imagem aí, ó, da nossa capa de vídeo aí hoje aí, de um lado nós temos o STF, do outro lado o governo federal e no meio de todos o povo brasileiro, né, que fica aí servindo aí de peão aí para ser feito manobras de proteção, protegendo de um lado o governo federal e do outro lado o STF. Minha gente, vamos pensar um pouquinho mais, né? Porque esse ano é um ano eleitoral e do jeito que está indo o nosso país, nós estamos caminhando, que nem eu sempre falo, a passos largos para se tornar uma Cuba ou Venezuela. Apesar que a Venezuela está melhorando, né? Então, será que vai ter que será que vai ter que ter uma interferência externa também para que um dia a gente volte a ser Brasil? Eu acho que não precisa disso. O povo brasileiro é um povo guerreiro, é um povo inteligente e vai saber fazer mudar a nossa trajetória neste ano. Então fica aqui, ó, um forte abraço a todos e se tudo der certo, sexta-feira que vem nós temos um encontro marcado aqui novamente na TV Marte, hein? Um forte abraço a todos e tchau! Edson TV Marte é papo reto, assiste lá que o clima é certo, troca de ideia. Web TV Marte, de Tietê para o mundo.